programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Abriu-se a porta racional para a participação do homem na vida cósmica. É a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Está entrando no ar o seu programa Boa Noite, Brasil Racional. A evolução, nunca é demais repetir, é regida por leis naturais que jamais se alteram no tempo e no espaço. Essas leis colocam todos no mesmo rigoroso pé de igualdade no tocante aos meios que cada qual dispõe para fazer uso, com toda a liberdade, do patrimônio espiritual que for conquistando de maneira rápida ou mais lenta, conforme a direção que tenha dado ao livre-arbítrio. A evolução não só pode ser retardada, como até paralisada pela indolência, displicência ou negligência do ser humano. Essa situação de indiferença, de relaxamento e abandono dos deveres que a vida impõe, é muitas vezes atribuída a uma suposta predestinação, ou ao julgo de um destino inexorável e cruel, contra os quais muitos pensam que seria inútil lutar. Esse modo falso de encarar coisas tão sérias é de consequências desastrosas. A pessoa tem suficiente poder para mudar, em qualquer tempo, os rumos da vida, manejando corretamente o livre-arbítrio. Do seu futuro, bom ou mau, do triunfo ou insucesso, é ela, a pessoa, o artífice. O homem esclarecido prepara hoje o dia de amanhã. Isso significa que o futuro será o que estiver sendo projetado e trabalhado no presente. Como há muito o que fazer, cumpre-lhe estar sempre atento aos seus deveres, procurando utilizar o livre-arbítrio em lances que protejam o seu futuro e lhe facilitem a jornada. A ninguém é solicitado mais do que pode dar. O bom uso do livre-arbítrio está dentro da capacidade de cada um. Por que, então, cometer erro e erros que fazem da vida um tormento? A mística do perdão para os crimes, falcatruas e prevaricações não tem qualquer sentido na vida transcendental. O que se impõe, acima de tudo, é a necessidade imperiosa e inadiável de cada criatura enfrentar com coragem, determinação e valor os problemas da vida. Enganam-se, portanto, aqueles que pensam poder escapar aos efeitos dos seus atos através do perdão ou de outros expedientes. Não existem perdões no plano transcendental, nem deuses para perdoar. Grande parte da humanidade pouco sabe a respeito do livre-arbítrio. Muitos desconhecem até mesmo a sua existência. E para essa desinformação, contribui decisivamente o erro multissecular de limitar-se a vida a uma única vinda a este mundo, por muitos assim chamado de planeta laboratório, o lugar das experiências, e que ao morrer tudo acaba. Erro esse pelo qual os seres humanos têm pago um altíssimo preço. Quando se decidirá a humanidade a despertar para a realidade da vida? Isso terá que acontecer um dia. Quando? Quando você conhecer a cultura racional, que o liga durante o estudo a uma energia pura, limpa e perfeita,
e que traz a chave do saber para viver uma vida equilibrada e feliz, preparando-o em vida para compreender que se o ser humano existe, existe a origem dele. E de tudo, enfim, assim como não há efeito sem causa. Portanto, preparem-se, pois aproxima-se o dia que teremos de fazer a grande escolha. Ou a vida consciente e evolutiva que o levará ao nosso mundo de origem, ou a vida desregrada e inconsciente que retardará nosso progresso e nos manterá nessa vida de animal racional, inconscientes e sofredores. No ar, o seu programa cósmico cultural de suas noites de domingo. Salve, amigos ouvintes da Super Rádio Tupi, salve Brasil! Estamos chegando e trazendo conosco a divulgação do conhecimento de cultura racional, numa gostosa viagem de 45 minutos através da base e da lógica racional. Esse programa está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional, e todos que estiverem nos ouvindo, todos que estiverem ligados nessa hora, estarão ligados à energia racional, que promove a paz, o amor e a fraternidade universal. Tudo isso e muito mais nesta viagem inédita de breve duração, que liga este mundo de lapidação e sofrimento ao supermundo de pureza e amor, que deu consequência a este, o mundo racional. E quem assume o comando dessa tripulação é a consciência positiva do primeiro mundo, de onde todos viemos e para onde todos querem voltar. Por isso, viajem conosco, vamos lá, ocupem os seus lugares, fiquem atentos aos telefones de bordo, o Disque Racional. O Disque Racional, para vocês, amigos ouvintes, falarem com essa tripulação, basta ligar para 291-2884 e 948-2598. Anotaram? É 291-2884 e 948-2598. E redobrem a sua atenção porque vamos decolar. Liguem-se nessa energia, porque começa agora o seu programa de cultura racional deste domingo. Uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. A vida sempre foi assim. Mudanças e mais mudanças. Transformações e mais transformações, devido às degenerações. Tudo isso é a composição da lapidação de todos e de tudo. E por isso, veja, ontem, no Brasil, quem aqui vivia só tinha medo e receio das feras. Mas tudo mudou. Acabaram-se as feras selvagens e apareceram outras feras. As feras humanas substituíram as feras selvagens. Tudo que se degenera enfraquece, e quanto mais fracos, mais fácil o domínio do mal.
sendo uma das causas do desequilíbrio da humanidade o progresso da degeneração. Tudo que se degenera diminui, enfraquece e mais depressa desaparece. E vejam a extinção da humanidade e o fim da mesma, pelo progresso da degeneração, e por isso, vejam as idades do passado e como vem diminuindo pelo progresso da degeneração. Por exemplo, quando a duração era de 1000 anos, com o progresso da degeneração, depois caiu para 800 anos de vida. Com o progresso da degeneração, caiu para 600 anos de vida. E com o progresso da degeneração, caiu para 400 anos de vida. E assim para 200 anos de vida. E hoje é como estão vendo. Ninguém mais vai até os 100 anos. E bem poucos vão até mais de 50. Tudo pelo progresso da degeneração. Outro exemplo. O filho é mais fraco que o pai e a mãe, por ser feito pelos restos dentro do ventre da mãe. Então aí já degenerou, mais fraco que o pai e a mãe, e assim sucessivamente. Na multiplicação dos seres humanos, impera a degeneração, porque cada vez tudo mais fraco, mais poluído. Há 100 anos passados, o modo de vida era um. Há 200 anos passados, o modo de vida era outro, e assim sucessivamente. Para verem como tudo vem mudando, mudando, enfraquecendo. Enfraquecendo, diminuindo, diminuindo até desaparecer e se transformar em outro ser. E em outros seres de forma muito diferente e muito pior, que é a fase de quadrúpede, seguindo as regras das transformações, se transformando e diminuindo. Diminuindo até chegar a mosquito e pulga, até chegar à última das degenerações. Porque tudo isso é uma deformação. Mosquito é racional, pulga é racional, lêndia, tudo é racional. E tudo vai se degenerando, cada vez mais diminuindo, até virar micróbios, até virar vermes, até virar vírus, por tudo isso se multiplicando e diminuindo até chegar à coisa mais ínfima, para o ínfimo ir para outra degeneração, que é a de granito, pequenininho, e daí vai crescendo. Entrou em outra degeneração, crescendo em pedra. O granito vai crescendo. A pedrinha, daqui a um bocado, está uma pedreira. Tudo isto uma deformação racional, que impera o progresso da degeneração. Tudo cada vez mais fraco, mais podre, mais poluído. Que a matéria é uma coisa constituída do nada e termina em nada. Começa da água, do líquido que é o sêmen, e termina em líquido. Começa em água e termina em água. O que é o espermatozoide? É um líquido. É água condensada que se choca para se transformar em seres. A base de todas as vidas é água. E por isso, não existindo água, não existe vida. Não existe criação, não existe geração. A terra é uma substância de formação dependente da água. Se houver água, há vida. Não havendo água, não há seres. É a água transformada em seres, de multiplicidade de diferenças. Milhões de seres diferentes, de cores diferentes. Tudo isso está na água. A água é um conjunto de vírus e microvírus visíveis e invisíveis. É quase igual a um conjunto de nuvens, e nesse conjunto de vírus e microvírus estão todos os animais, todos os vegetais. E no espaço está contaminado de vírus e microvírus, visíveis e invisíveis.
é o conjunto arqueológico da deformação, coisa misteriosa para os deformados, que são todos os seres humanos, que nunca puderam saber o porquê de seu ser assim ser, a não ser agora na cultura do mundo da verdadeira origem dessa deformação, a cultura racional, a razão de ser da deformação racional e a razão de ser animal racional. Eram racionais puros, limpos e perfeitos, mas que pelo abuso do livre-arbítrio ficaram como estão, e pelo progresso da degeneração iam à extinção, indo para uma deformação muito pior. Agora não indo mais, porque está na Terra o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim a terra é a horta e a água é a semente. É a fábrica da produção. E assim, ouvinte, está aí um pedacinho do que foram, o que são e por que assim são, do princípio e do fim da degeneração. Tudo explicado tintim por tintim na cultura racional contida na obra Universo em Desencanto. E agora, os endereços onde você encontra o livro Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 32, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. Ou pelo reembolso postal, Caixa Postal 78.019, CEP 26131, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E agora, as informações da semana. Boa noite, ouvintes. Estamos aqui com algumas informações da Banda Racional. A apresentação da banda no dia 24, agora de maio, na caravana da Vila Maria. Sairão de Santo Amaro às 8h30, rumo ao metrô Praça da Árvore. O encontro da Praça da Árvore será às 9 horas, com formação da Banda Racional, né, na rua Caramuru, que é atrás do metrô Praça da Árvore. E também temos aqui o recadinho da Elaine Cristina dos Anjos, da Banda Racional. Ela manda um grande abraço especial para toda a família, inclusive seu tio Ariovaldo Adriano de Souza e também todos os estudantes de Piedade, Sorocaba e São Paulo. E um super beijo para o seu sobrinho Edgar Faria de Oliveira. E manda também um abraço à equipe de rádio. Obrigada, Elaine. E temos um recadinho, um alô para Embu. Alô, estudantes de cultura racional de Embu. O Júlio Fonseca pede a todos vocês para participarem da Caravana Parada, que fica no ponto final do ônibus Pirajussara, aos sábados, das 8 às 13 horas. E ele dá aqui o telefone dele para você se comunicar. O telefone é 494-5050. Muito bem, e o abraço ao Manuel Mendes Neto, né, e a Perpétua, amigos da gente, que estão ligados aqui no programa e curtindo aquela energia racional, né, a energia que transmite a paz, o amor e a fraternidade, né, isso. E vai um grande abraço para a Sônia, lá de Arthur Alvim, e a Thaís, que aniversariaram esta semana. Muito bem, gente. Na semana passada, nós rodamos aqui a entrevista da senhora Doris Figari. E você, amigo ouvinte, que perdeu a primeira parte dessa entrevista, vai aqui um pequeno resumo. Dona Doris, que vinha de Londres para Madrid,
em cujo voo teve a felicidade de encontrar-se com o escritor da obra de cultura racional Universo em Desencanto, o Sr. Manuel Jacinto Coelho. Detalhe, o Sr. Manuel Jacinto Coelho, que nessa ocasião contava com 86 anos de idade, devido à confecção e ao término desta grandiosa obra, que é o conhecimento racional, raramente saía do retiro racional no Rio de Janeiro. Mas como era uma pessoa com raciocínio altamente desenvolvido e ligado constantemente à energia racional do mundo racional, ele aparecia em vários lugares, sempre ajudando a humanidade e divulgando o conhecimento de cultura racional. E no avião, Dona Doris tinha passagem com a poltrona número 13. Quando foi ocupar seu lugar, deparou-se com um homem alto, cor de bronze, simpático, sentado em seu lugar. Ela, conversando em inglês, solicitou que ele sentasse em outra poltrona, pois aquela era dela. E esse senhor, desculpando-se, sentou-se na poltrona ao lado. Durante a viagem, conversaram e ele divulgou a obra Universo em Desencanto a ela. Falou sobre problemas dela, que só ela sabia e que breve faria uma viagem ao Brasil. Surpresa, ela indagou: mas como o senhor sabe tudo isso? O senhor é um adivinho? Eu não pretendo visitar o Brasil. Chegando a Madrid, ele acompanhou-a até o guichê da alfândega, carregando suas malas. Ali, colocou as malas dela no chão e despediu-se, dizendo que logo ela iria encontrá-lo. Neste momento, o rapaz da alfândega pediu os documentos de Dona Doris, que entregou e, virando-se para trás para continuar a despedida, não viu mais ninguém atrás dela. Surpresa, pois demorou-se tão somente alguns poucos segundos para entregar os documentos e, não se contendo, perguntou a algumas pessoas ao lado: vocês viram aquele senhor que estava atrás de mim? As pessoas olharam espantados para ela e disseram: como? Não havia ninguém atrás da senhora desde que chegou. Estava só a senhora. E agora, a segunda e última parte do relato de Doris Figari. Mas quando cheguei na Espanha, eu descobri que minha mãe tinha viajado, porque eu ia para casa da mamãe na Espanha. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, minha mãe tinha viajado. Então, como não tinha ninguém, eu não tinha chave para entrar. O que foi que aconteceu? Eu não podia, fiquei no hotel 2 dias, mas depois eu falei: poxa, o que eu vou fazer aqui no hotel Espanha? Minha mãe não está, minha família não está, ninguém aqui. Falei: vou ter que ir para o Brasil, eu tenho uma casa, tenho um departamento aqui no Rio. Então eu falei: eu vou lá no Rio, vou lá com meu filho. Eu tenho um filho de 6 anos que mora aqui também, que ele estuda aqui no Brasil. Falei: eu vou lá. Fui lá, comprei a passagem e embarquei para o Brasil. Mas quando chegou aqui, falei: puxa, mas eu não queria vir para o Brasil. E já, como você viu, já estava no Brasil? Já estava no Brasil, me lembrei do homem que me tinha dito: você vai para o Brasil. E pronto nos veremos. Puxa. Vamos nos encontrar muito mais cedo do que você imagina. Aí eu achei graça, porque eu nunca pensava voltar para o Brasil. Eu nunca tinha passado, né? Nem tinha por meu pensamento de ir para o Brasil. E o Elo, como que você... ele não disse para você onde ele estava, nem onde era a casa dele, nem nada. Agora, você podia esclarecer para os ouvintes o seguinte... Como eu o conheci? Como que, através de quem você veio parar aqui? Pois é, eu vou contar. Cheguei no Brasil, fazia 18 dias que eu estava no Rio de Janeiro, quando fui na rua, na Avenida Rio Branco, e ia passando por, assim, frente a um banco. Na frente do banco tinha um moço bonito, alto, branco, e fazia uns desenhos. Aí eu falei: vou dar uma olhada nesses desenhos dele. Mas eu passei, porque fiquei com vergonha de me acercar, era uma pessoa estranha, e falar. No dia seguinte, dia 19, dia que tinha chegado do encontro com o seu Manuel, eu passo de novo. Vejo o mesmo rapaz. Aí eu falei: vou falar com ele mesmo. Me acerquei e conversei com ele. Aí ele me disse: sim, eu desenho, eu pinto, faço desenho. Mas desenho aqui, mas não sou daqui, eu sou do Rio Grande do Sul. Então eu falei: que bom. E eu também desenho, falei para ele. Quando eu falei isso, aí ele
Se sentiu assim como se estivéssemos de acordo nós dois. Mas, Doris, este rapaz, ele te falou alguma coisa sobre a cultura racional, sobre o Sr. Manuel? Exatamente. Ele me falou o seguinte. Ele era um estudante da cultura racional. Sim, poxa, que lindo. Mas ele não entendia esse assunto da cultura racional. Eu fiquei surpresa. Essa cultura racional nunca ouvi na minha vida. Mas continuei falando com ele. Me falou que o pai dele morava em Belfort Roxo, aqui em Nova Iguaçu. E me convidou para vir para a cultura racional. Era uma quinta-feira. Aí eu falei, quando você vai? Eu vou no sábado. Se você querer ir, você vai ver uma coisa diferente, bonita lá, vai se sentir bem. Aí eu falei para ele, ok, vamos. Eu vou contigo. Aí ele, quando fomos indo pela rua, ele me disse, mas antes quero pedir para você uma coisa. Compra esse livro. Tínhamos passado frente a uma livraria. Livraria, sim. Ele te mostrou o livro, Universo? Me mostrou um livro de Universo sentado. Aqui não, eu não quero livro. Rapaz, eu não quero saber nada de livro, porque eu estou cheia de livros. Me disse, mas este vai cambiar tua vida. Este vai trazer uma nova vida para você. Vai trazer um mundo diferente. Tu vai conhecer tua origem, o que você faz aqui e para onde você. E você estava sendo convidada a vir ao retiro onde se encontrar o Manuel, que não sabia também que ele estava aqui. Não sabia quem era ele, ou seja, foi convidada a vir num lugar tranquilo, né, de paz. Tranquilamente, de paz, uma fazendinha. Tanto que eu vim até preparada para ficar uma fazendinha. Quando chego aqui, no dia seguinte, que era sábado, eu não tinha nem lido o livro ainda, só tinha comido o livro. Eu chego aqui, quando chega uma moça chamada Geralda, muito boa, que ela fala espanhol, se acercou e falou comigo. Ela me disse, vem cá, este pai, esta pessoa que estou falando, quem escreveu o livro, é que apareceu você lá em cima no avião. Falei, deixa a tolice, esse cara está lá na Colômbia, ele fala espanhol, não fala português. Disse, mas ele aparece de muito jeito. Ele pode materializar, ele não pode se transportar, só pode pensar assim, com a energia que ele tem, se pode transportar. E você, então, a moça, a Geralda, que foi te mostrando as fotografias dele, né? Me mostrou e me disse, eu falei para ela, mas é esse que está ali na foto? Puxa vida, mas é ele mesmo, que droga está fazendo aqui? Ele me disse, você gostaria, mas ele está aqui mesmo? Perguntei, e ela me disse, sim, ele está aqui. Você quer falar com ele? Poxa, por que mulher você me leva já agora e já? Sim. Aí ela, fomos lá em cima, aí saiu a filha, uma das filhas dele, e disse, o pai está esperando por tem uma pessoa que está chegando, está esperando, manda entrar. O pai já sabia lá de cima que você estava. Quando eu entro na sala toda assim, apavorada, ele levanta da cadeira e me disse, minha filha, você chegou menina, hein? Quando ele me diz isso, eu olho para ele, bom, faltou eu cair de costas. Ele me disse essas palavras, fica apavorada e eu olho para a cara dele, mas o que o senhor está fazendo aqui, hein? Não me falou que era colombiano, não me falou que não falava outro idioma e só espanhol. Aí me disse, minha filha, essa é a matéria. Eu falo muitos idiomas. Eu posso falar espanhol e português, mas nós vamos falar português aqui porque estamos no Brasil. E você também fala português. Aí eu falei, não, agora não. Mas você que coisa isso, você está gordo, feio, machucado aqui, e lá no avião estava bonito. O que significa isso? Não estou entendendo. Por que essa turma lá fora chama você de pai? Pai de que você é? Aí ela me disse, minha filha, vem cá. Você também é minha filha. Você lembra quando eu te falei? Que você era uma escolhida e que você ia vir aqui e muito mais sério do que você imagina? Pois você está aqui. Aí está, portanto, gente, o bonito relato da dona Doris Figari sobre o contato com o Sr. MJC no avião que vinha de Londres para Madrid. E durante toda a sua vida, o Sr. Manuel tem realizado curas de doenças tidas como incuráveis e aparecido simultaneamente em vários lugares. Também tinha por hábito responder às perguntas
mesmo antes que fosse perguntado. Mas muito já se falou sobre esse habitante do mundo racional que materializou-se nesse planeta para trazer o conhecimento de redenção eterna da humanidade. A numerologia diz que o destino do Sr. MJC era ser o irmão mais velho da humanidade, expressando amor, eternidade e compreensão. Suas realizações são como professor, escritor, médico, advogado, publicitário, músico, sociólogo, embaixador, diplomata ou empresário de qualquer campo que lhe exigisse o uso das palavras. E isso é o que por uma infinidade de vezes sua análise numerológica tem definido. Que evidencia se tratar de um ser completo, cheio de dons e versátil nos empreendimentos. Espiritualmente, evidencia o mestre universal. A análise numerológica do nome Manuel Jacinto Coelho acerta em cheio quando revela esse lado inusitado, transcendental, inédito. Afinal, cultura racional, trazida por mestre Manuel, aparelho do racional superior, é tudo isso e muito mais. E revela também o interesse pelo progresso espiritual e racional e não material. Daí o seu tino excelente para atrair o progresso com o objetivo de trabalhar unicamente para o bem da humanidade. Trouxe consigo a mensagem extracósmica que nos revela quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Por tudo isso, o Sr. MJC é o cavaleiro da Era de Aquário, o ser ligado à energia racional e que viajou muito, materializou-se em muitos lugares, visitou muita gente. Sabemos que em suas materializações em pontos distantes da Terra, deixaram muitos admirados, surpreendidos. Éner, o Senhor contemplou muitos felizardos com essas provas que revelam quem é o Senhor, o racional superior da Terra, que nos deixou o grande tesouro cultural que é a obra Universo em Desencanto. Então, está aí então a complementação da pergunta que nós respondemos inicialmente a partir da semana passada, não é? Sobre projeção astral, como a cultura racional vê o fenômeno da projeção astral, da projeção psíquica ou da presença simultânea em vários lugares, como é muito bem conhecido pelos estudantes da cultura racional, porque é um processo que está dentro do desenvolvimento do raciocínio. Então hoje nós tivemos a complementação da entrevista da senhora Doris, né? Muito interessante, e que trouxe a vocês, e ao Marco Aurélio lá de Campo Belo, a complementação desse assunto, né, Luiz? É verdade. E você também pode escrever aqui para a Rádio Tupi, para o nosso programa, né? Sempre fazendo alguma pergunta ou alguma sugestão, né? Para a gente poder, porque a cultura racional responde tudo. E como foi o caso do Marco Aurélio, que escreveu perguntando sobre a projeção astral, nós tínhamos em mãos esse maravilhoso relato sobre as visitas que o mestre Manuel Jacinto Coelho fez em muitos lugares, e no caso aí para a Dona Doris, aparecendo no avião e divulgando conhecimento a ela. Assim também a sua pergunta, né, a sua indagação será respondida, porque a cultura racional, por ser uma cultura superior, responde a tudo e a todos, né, Valdir? Pois é, Luiz. E eu acredito que o Marco Aurélio, né, como todo ouvinte, ele ficou satisfeito, porque nós fomos fundo nessa questão, dedicamos aí quase 3 de nossos programas, para que numa série pudéssemos completar a resposta.
do que seja a projeção astral sob a ótica da cultura racional, mostrando também que, através desse nosso exemplo, a energia racional tem a capacidade natural de estar em todo lugar, porque a energia racional está ligada ao conjunto de toda a natureza das três mecânicas: a mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional da energia que está comandando a natureza. Se o ouvinte quiser ainda mais um exemplo muito brevemente relatado, nós, numa ocasião, aqui no Brasil, recebemos uma correspondência de Salt Pond, em Gana, na África, onde um grupo de clérigos caminhando pela rua, segundo o relato deles próprios, após um evento religioso, se depararam com um ponto de luz iluminando alguns metros à frente da rua que eles transitavam. Se aproximaram do local e ali encontraram um texto escrito, iluminado na rua, que dizia que dava exatamente o endereço do Rio de Janeiro: Universe in Disenchantment, P.O. Box Number X, e assim por diante, dando todo o endereço do Rio de Janeiro. Estupefatos, anotaram o que viram e mandaram uma correspondência para o Retiro Racional, conforme foi relatado na ocasião, ali pelos idos de 84, por um de nossos jornais, o Jornal Racional, daquela ocasião, mostrando que não há distância, não há impossíveis, não há qualquer barreira para que a energia racional se pronuncie aos seus filhos, porque somos todos, né, Paulo? Somos todos de origem racional. Exatamente, Valdir. E esses casos assim, na cultura racional são muito frequentes, não é? Nós estamos aí citando alguns deles, para ver, você ouvinte, como nós estamos aqui lidando com uma cultura extracósmica de um poder superior. E tudo isso que nós estamos falando aqui você pode comprovar, porque a cultura racional não fica só no papo, não fica só na conversa aqui, não. Fica nas mensagens da cultura racional do livro Universo em Desencanto, nas provas e comprovações que você vai ter lendo essa obra. E são comprovações pessoais, com a sua participação, porque todos somos da mesma origem, todos estamos ligados, ou estamos em processo de ligação, novamente à nossa origem de racionais. Isso é uma situação que era desconhecida da humanidade, e a partir de 1935, com a entrada da fase racional da natureza, foi que então abriu-se a porta racional para a participação de todos na vida cósmica. Então hoje você, com um livro Universo em Desencanto em mãos, você já tem como se comunicar com os extraterrestres, com os extraterrenos, os nossos irmãos de origem, que são os habitantes do mundo racional, e se ligar em vida a essa ligação extracósmica, conversar com o racional superior. Então tudo isso você vai desenvolver essa potência natural de uma forma muito simples pela leitura do livro Universo em Desencanto. Então, daqui para frente é com você. Paulo, e nos próximos programas, nós sempre, como tudo evolui, nós falamos no programa de hoje, nossos programas sempre evoluindo mais, e a partir do próximo já novas modificações, sempre cada vez para melhor, e o amigo ouvinte também terá condições de participar, porque nós temos, a partir do próximo domingo, uma equipe de reportagem de rua também, que colherá perguntas como essa. Quem criou Deus? E como ele é? Existe o céu e o inferno. Onde fica? Existe karma. O que é? São perguntas interessantes que todos fazem no dia a dia, né, Valdir? E que a cultura racional, respondendo a tudo e a todos, também vai responder a você. A gente coloca a pergunta no ar e nós aqui respondendo. E como nós temos nos proposto, nós vamos abrir, a partir das próximas programações, sempre um espaço para não apenas relatos, como a nossa querida Maria Aparecida, lá de São Bernardo, está solicitando, mas também a abordarmos aqui e procurarmos dar respostas a questões formuladas, como essas aí do exemplo que o Luiz trouxe agora ao ar, trabalho aqui da Rosana, respostas para esclarecermos sob a ótica da cultura racional. Há muitas questões que estão aí perturbando e colocando em dúvida
as pessoas a respeito do significado da nossa existência. É verdade. O endereço também para você que quiser escrever: Avenida Nadir Dias Figueiredo, 1329, CEP 01021, Vila Guilherme. Avenida Nadir Dias Figueiredo, 1329, CEP 01021, Vila Guilherme. E o senhor Orlando ligando, aquele abraço, Orlando, está avisando a gente que no próximo domingo será a divulgação com a Banda Racional no bairro de Vila Mariana. Saída de Santo Amaro às 8h30, para as outras pessoas que não forem para Santo Amaro, encontro na Praça da Árvore. E o nosso Ibope vai bem, obrigado, né, Paulo? Exato, vai bem, graças a você, que está colaborando na fase racional, está colaborando também com o programa da Cultura Racional, aos cotistas também que estão aí participando, e queremos lembrar, Luiz, que existem ainda 8 cotas a serem preenchidas para a continuação aqui da programação de rádio. Então você que ainda não teve essa oportunidade de colaborar, procure na Casa Racional de Omar, ou em qualquer livraria racional, ou esta equipe, e faça a sua aquisição da cota racional para que a gente possa continuar com essa programação. Né? Então vamos lá, estudantes, força, hein? E por hoje nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar no próximo domingo às 21h15 com mais um programa Encontro Racional. A seguir, o programa Flashback com Tony Awad. Até domingo e boa noite, Brasil Racional!